Olá, amados, bom dia, graça e paz em mais um dia. Na devida obediência através daquele que seu espírito é a verdade, é o elo da perfeição e nos mantém sendo seus imitadores, aonde a ordenança do Deus Altíssimo é: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E a do filho é: ide e anunciai o evangelho. Anunciai o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, onde através do agir do seu Espírito há libertação àqueles que estão cativos, a cura, a libertação, onde é a ordenança daqueles que anunciam através da sua voz. Ele é aquele que coloca a palavra em nossa boca e nós anunciamos em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, do qual a uns é dado palavra de sabedoria e a outros de entendimento, aonde aqueles que perseveram segundo o entendimento são aqueles que consolidam a casa. E aqueles que consolidam a casa, esta obra permanece, e são aqueles que recebem o galardão segundo a devida obediência, onde Deus já havia colocado sobre alguns, ele disse que conforme as atitudes, sobre alguns está a bênção, já sobre a outros está a maldição. A devida obediência, segundo a sabedoria do alto, para que ninguém se glorie em suas próprias obras, alcançamos o entendimento que é desviar do mal. O temor, o princípio da sabedoria é o temor, e da qual perseveramos dia após dia, segundo as mesmas obras, sendo seus imitadores, dom gratuito para que ninguém se glorie em suas próprias obras, aonde através dele somos abençoados nas regiões celestiais. Através dele alcançamos o entendimento e perseveramos sobre a bênção, porque ele levou sobre si todas as nossas maldições. Lembrai-vos de Jonas, que tinha uma ordenança em ir para anunciar a grande Nínive o arrependimento. Dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Mas ele estava sobre maldição segundo a desobediência, porque ele foi para Tarsis ao invés de ir para a grande Nínive cumprir o propósito do qual havia o Espírito de Deus lhe ordenado. Aonde estava num barco com marinheiros que cultuavam a outros deuses, quando ali sobreveio aquela tempestade, e ele estava a dormir em profundo sono ali no porão, aonde a palavra diz: por que dormis, despertai do sono? Porque muitos são que estão como que dormindo, aqueles que julgam que estão de pé, mas estão na desobediência, estão sobre maldição, por estarem como filhos da desobediência, da qual o próprio Deus Altíssimo diz: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo, até mesmo aqueles anjos que outrora estavam segundo a luz, que foram destituídos, estão como criação do nosso Senhor. Ele forma tudo, até os filhos de Adão, até mesmo aqueles que são feitos filhos por adoção, tanto aos obedientes como desobedientes, tanto a justos como injustos, tanto a puros como impuros. Aqui debaixo do sol, tudo ele forma, seja a luz, seja as trevas, tudo está sobre o seu domínio e o seu poder, tudo ele opera e executa, mesmo porque lembrai-vos de Jó, que houve permissão, assim como restrição
do tentador, tudo está sobre o seu controle. Mas Jonas, quando primeiramente ali se arrepende e corrige, e há a oportunidade quando ali conheceu o coração dos mares, ele houve uma nova oportunidade para perseverar, onde ele corrigiu o seu caminho, porque aquele que anuncia tem que estar em espírito e em verdade, tem que estar segundo o caminho, a verdade e a vida, da qual ele passa, corrigindo o seu caminho, passa a anunciar o arrependimento àquela grande cidade. É certo que, pelo que o Senhor usou ali da misericórdia e benignidade com aquele povo, que a palavra diz que todos se arrependeram, e se o Senhor conhece, sonda o intento da mente e do coração, Ele é aquele que sabe que a intenção daquele povo foi de se arrepender. Mas é certo também que a palavra diz que de geração em geração, Deus não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. Assim como ali naquele faraó, quando ali no Egito, a palavra diz que quando lhe retirava a praga, logo seu coração embrutecia novamente. Assim como Jesus nos fala dos últimos tempos, do qual estamos vivendo, da geração perversa que iria se levantar, onde o coração é embrutecido cada vez mais por conta do pecado. Coração embrutecido, onde quando vem uma praga e logo não vê os seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Por isso Jonas ainda teve que aprender em relação aos adversários e inimigos que ele havia de usar da benevolência para vencer o mal, porque não devemos alegrar na morte dos ímpios, e ele queria que aquele povo fosse punido diante do Senhor. E sabemos que o Senhor é que usa a benignidade e a misericórdia como quer, e não devemos alegrar na morte dos ímpios. Onde ali, através da lição que Jonas queria a sua morte, e a palavra diz que ali o Senhor manda um sol na sua moleira, e quando manda ali uma planta, uma arvoreira, para amenizar o sol na sua moleira, assim como ele criou ali aquela sombra, ele também lhe retirou, para mostrar para ele que tudo está na sua soberania, tudo está na sua força e no seu poder. Não há quem possa impedir o seu agir. Aquilo que está escrito, ele cumpre, e assim ele fará. Aonde em mais um dia, ele é aquele que galardoa, quer sejam boas, quer sejam más. Nada passa desapercebido da sua poderosa mão, através do Filho que se fez um. E ele é fiel e verdadeiro para cumprir as promessas, porque chamado Filho do Homem, mas a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Por isso há mais esperança para aqueles que perseveram, fazendo a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina que há mais esperança para aqueles que operam fé com obras de justiça lado a lado, dia após dia. Sim, porque ninguém pode declarar eu tenho a fé e tu tens as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Ambas caminham lado a lado,
e só existe uma obra que é o elo da perfeição, e ele nos mantém sendo seus imitadores dia após dia, onde através dele somos abençoados nas regiões celestiais. Porque aqueles que rejeitam estão como que filhos bastardos sobre maldição. Ele levou sobre si a nossa maldição. Nele somos feitos filhos por adoção. Mas aqueles que rejeitam estão como filhos bastardos ilegítimos. Ele é o Filho legítimo, unigênito do Pai, que nos adota sendo seus imitadores e nos concede uma sabedoria através do Espírito, que comunica ao pneuma, o fôlego de vida, sendo cumpridores, a perseverar, sendo seus imitadores, aonde somos direcionados e acatamos as advertências que nos mantêm no caminho, tanto em ações e palavras, somos direcionados a estar nas atitudes que agradam o nosso Senhor e, consequentemente, estamos sobre bênçãos, aonde a palavra diz que até mesmo as orações dos ímpios são abomináveis diante do Senhor. Ainda que eles abençoam, até mesmo as suas bênçãos são amaldiçoadas, porque não estão sobre a bênção, estão sobre maldição. E quem está sobre maldição não pode abençoar. A mesma língua que está sobre maldição não pode abençoar, assim nos diz a palavra. Somente aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais, que estão aptos a abençoar, aonde há um mover sobrenatural. Porque aqueles que estão de forma natural, não se pode conseguir nada se não for do alto, aquele que nos reveste da sua força e do seu poder e da sua autoridade. Por isso o Senhor diz, me adoram em vão, porque estão sobre maldição, e Ele aceita os louvores e a adoração daqueles que estão sobre a bênção, daqueles que exalam um perfume, um aroma agradável diante das suas narinas. Porque aqueles que estão sob maldição devido à desobediência estão intitulados como pecadores e exalam um mau cheiro às suas narinas, por isso a palavra diz que ele está a ponto de os vomitar. Por isso, em mais um dia perseverais, segundo aquele que é santo e irrepreensível, aquele que é do alto, do qual nós depositamos a confiança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.